Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, como estamos? Sou professor Dr. José Roberto de Paiva Gomes, professor adjunto de História Antiga e Medieval da UERJ. Irei apresentar a comunicação, o estudo da Antiguidade Oriental, debates e discussões. A história do Oriente abrange narrativas e desenvolvimentos das civilizações asiáticas, desafiando a eurocentricidade e revelando a diversidade cultural, política e filosófica de regiões como o Oriente Próximo, a China, a Índia e o Japão. Este campo de estudo convida a análise crítica das interconexões globais e das contribuições asiáticas para a humanidade. Neste sentido, desenvolvemos algumas questões ao longo do trabalho. Como a visão europeia influenciou o jeito ocidental de entender a história da Ásia? Como pensar de forma menos colonial pode ajudar a ver melhor a riqueza das culturas asiáticas sem cair em comparações simplistas? Como podemos contar a história da Ásia antiga valorizando os próprios povos e culturas asiáticas, sem usar só a visão europeia? Para este sentido, primeiro precisamos delimitar o conceito de Oriente. O termo Oriente é uma construção eurocêntrica e não uma realidade geográfica neutra. Eduard Said, no Orientalismo, revela como essa visão criou uma identidade de hegemônica exótica para diversas culturas, e uma invenção ocidental para dominar e categorizar o outro. Partindo disso, então, temos uma historiografia eurocêntrica. A historiografia tradicional frequentemente prioriza visões europeias, marginalizando outras culturas. Essa perspectiva influenciou a interpolação global de eventos históricos, moldando cânones e silenciando vozes. Pensadores como Hegel e Ranke precisam ter análises críticas. Desta forma, a Ásia é precursora ou uma coadjuvante histórica? Autores ocidentais, de forma rotineira, marginalizaram a Ásia, tratando-a como de uma eterna menor de uma narrativa da Europa. No entanto, civilizações asiáticas foram centros de inovações. A China e a Índia, por exemplo, originaram avanços cruciais em tecnologia, filosofia e comércio. De essa perspectiva eurocêntrica, distorceu a complexa história global dessas civilizações. De acordo com Godoy, numa crítica comparativa, se deve desconstruir o europocentrismo. Godoy desafiou a noção de Ocidente que detinha um monopólio do progresso. O autor comparou sociedades, mostrando a complexidade das culturas. Godoy dá importância à escrita e à oralidade, que moldaram o desenvolvimento social destas civilizações. Outra abordagem que foi construída foi a de Kenneth Pomerantz, que desafia a narrativa eurocêntrica. O autor argumenta que até 1800, regiões asiáticas como a China e a Índia eram economicamente comparáveis à Europa. Num conceito, numa noção que ele criou como a grande divergência, que ocorreu devido a fatores contingentes, como o acesso a carvão e as colônias, que criaram uma não superioridade intrínseca de entre ambas as culturas. Do outro lado, Homi Bhabha parte para uma questão de hibridismo cultural. Identidades asiáticas são moldadas por fusões culturais, não por pura estatística.
a um terceiro espaço, um espaço de negociação, redefinição cultural, além das dicotomias coloniais. Também há uma identidade pós-colonial, que permite uma ação, uma agência, uma resistência, questionando narrativas dominantes e fixas. Desta forma, precisamos descentralizar categorias europeias. Dispek Chakrabarty propõe provincializar a Europa para descolonizar a história. O pesquisador argumenta que categorias europeias dominam, ofuscam epistemologias. Isso permite uma análise histórica mais global e menos eurocêntrica. Seu trabalho questiona as universalidades ocidentais, que devem ser relativizadas. Desta forma, a questão hoje para a modernidade asiática faz-se refletir no passado também. O presidente do ARA questiona a modernidade como processo linear eurocêntrico. O autor propõe o termo modernidade asiática como um campo de forças moldado por ações, agências e histórias regionais. Essa perspectiva desafia narrativas universalistas. Pense como a China ou o Japão redefiniram seus caminhos para a modernidade. E podemos ir além. Como é que isso foi feito no passado, principalmente através das rotas comerciais, que vão unir desde a Fenícia até a China pela Rota da Seda, por exemplo. Desta forma, teremos que ver a importância da contextualização cultural, que é profunda, crucial para os estudos dos orientais para evitar anacronismos, compreender as nuances sociais, religiosas, políticas da época que impedem interpretações distorcidas. Tal ação permite uma análise mais precisa e respeitosa das civilizações ocidentais. Portanto, precisamos ter vários desafios metodológicos para conseguir isso, principalmente ter um multilinguismo, como é feito nas questões tradicionais da Belles Lettres e da Loube, criar traduções bilíngues para quebrar barreiras cruciais de entendimento, ver lacunas documentais, ver documentos inteiros, fragmentários ou perdidos, sair um pouco do viés ocidental, europocêntrico na análise e ver as novas tecnologias que hoje já são presentes no Ocidente, que podem ser vistas no Oriente através da arqueologia e da epigrafia, que são muito pouco conhecidos. Então, devemos criar um diálogo interdisciplinar, ver a complexibilidade oriental. A Ásia, vasta e multifacetada, exige abordagens que transcendam fronteiras disciplinares. Precisamos analisar economia, política, sociologia, antropologia, que vão ser cruciais para ver as nuances. A história oriental não pode ser completamente compreendida sem essa lente interdisciplinar. E os benefícios disso? O diálogo entre áreas como a história, geografia e estudos culturais revelam novas conexões, e de isso permite uma análise mais rica de fenômenos como a Rota da Seda ou o impacto do confucionismo ao longo da Ásia. Uma visão holística é essencial para evitar simplificações e anacronismos. Então, desta forma, podemos ter duas visões historiográficas, a estrangeira e a nativa. Né? Os estudiosos ocidentais muitas vezes utilizam arcabouços teóricos externos e comparativos, focam em interações globais e influências externas. Conceitos como orientalismo ou grande divergência são abordagens notáveis. Podemos oferecer novas interpretações críticas a partir da releitura de tais conceitos. E a historiografia nativa, e historiadores asiáticos que frequentemente enfatizam fontes primárias locais, narrativas internas, priorizam a agência interna, a ação e a complexidade cultural. Visões como sinocentrismo ou a história vista de baixo são comuns. Exemplo disso é a obra Os 24 Histórias da China, por exemplo. Então, temos sínteses de debate, que podem ser três.
o orientalismo e o pós-colonialismo, crítica da representação eurocêntrica do Oriente como outro e do exótico, desafia narrativas dominantes e buscam vozes locais. Periodização e essencialismo, debate sobre a validade do período ocidentais aplicados ao Oriente. Já vimos, por exemplo, que a Idade Média é um pouquinho diferente lá, por exemplo, no Japão budista ou na China, do que o nosso 1453 do Ocidente. Então, questionar a homogeneização de culturas, fontes e metodologias, fazendo um diálogo de fontes textuais versus arqueologias, abordar uma interpretação de evidências e vieses, ver aí novos documentos, ver uma cultura material que dialogue entre civilizações seria de grande valia para não ter sociedades estáticas e, portanto, como conclusão parcial para esse trabalho, observamos que há uma necessidade de uma desconstrução do Oriente, né? A crítica do eurocentrismo historiográfico, reconhecimento de uma centralidade asiática, não dependente do Oriente, e uma importância da contextualização cultural e um diálogo interdisciplinar para futuros estudos. A seguir, então, demonstra a bibliografia que foi utilizada para pensar essa narrativa e o começo deste trabalho. Agradeço a todos e um bom congresso. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.